Hoje nós chegamos ao final dessa série de mensagens Bom Trabalho. Se você quiser conferir, você pode entrar no nosso canal no YouTube e verificar, conferir as outras 4 mensagens que nós compartilhamos aqui, falando a respeito da importância de nós entendermos que o que Deus está fazendo na história, Ele faz também a partir das nossas atividades profissionais nos diferentes ambientes onde nós estamos inseridos. E nós falamos a partir de várias perspectivas diferentes, à luz do livro de Neemias, um pequeno livro que tem no Antigo Testamento da sua Bíblia. Nós falamos a respeito de como nós podemos trabalhar para a glória de Deus, para o bem das pessoas que nos cercam e com um propósito de fato, com um propósito que tem a ver com a vontade de Deus para você e não com o que a cultura diz para nós a respeito do trabalho. E nesse sentido, nós usamos uma frase, pela última vez eu vou usar aqui com vocês, eu gostaria que essa frase ficasse um tanto quanto encalacrada na sua mente, quando você lembrasse dessa série de mensagens, ou do que a igreja local significa, ou do que ela pode significar. A igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. Nós estamos diante das eleições, e com muita responsabilidade, com muita integridade, nós devemos pensar e refletir nas demandas da nossa cidade e em como determinado representante pode representar, pode conduzir melhor o aparato público no próximo mandato de 4 anos. Isso é importante, mas é mais importante ainda nós entendermos que a nossa esperança não está nestes representantes, por melhores que eles possam ser. A nossa esperança não está nos governantes. A esperança de Curitiba, para que Curitiba seja uma cidade mais justa, mais íntegra, mais coerente com os valores do reino de Deus, a esperança está na igreja local. Está na igreja, não porque nós nos reunimos aos domingos de manhã e é muito bom estar aqui. Eu acho maravilhoso. Domingo é o melhor dia da semana e esse é o melhor momento da semana, o momento onde nós estamos sendo moldados pela história que Deus conta a nosso respeito. Mas não é por isso que a igreja é a esperança local, ela é a esperança da cidade, sabe por quê? Porque daqui a pouco nós vamos sair daqui e amanhã nós vamos nos reinserir no mercado de trabalho. E reinseridos no mercado de trabalho, cada um de vocês em áreas diferentes, estão atuando para a glória de Deus e para o bem dos outros. E atuando para a glória de Deus e para o bem dos outros, vocês são esperança. Esperança de que as coisas vão melhorar. Porque Jesus entrou na história e nos convida a uma nova jornada. Agora, Bill Hybels fala a respeito dessa frase, a igreja local é a esperança do mundo. Eu queria agora apresentar para vocês aqui, trazer aqui para a conversa, Billy Graham, grande pregador da década de 70, 80. E na década de 70 ele disse algo que eu gostaria de trazer para vocês aqui para a gente pensar a respeito da fé e do mercado de trabalho, da sua fé e do ambiente profissional onde você está inserido de segunda a sexta, de segunda a sábado. Olha o que ele diz: eu acredito que o próximo grande avivamento de Deus acontecerá através dos fiéis no local de trabalho. A palavra avivamento, para quem não está dentro desse ambiente comunitário cristão, revela esse movimento que Deus faz de nos reavivar à luz dos valores do reino. Então, se eu sou individualista, se eu sou consumista, se eu sou uma pessoa que só pensa em mim e eu piso em todo mundo para chegar onde eu quero chegar, avivado pelos valores do reino, eu passo a ser mais parecido com Jesus e passo a ser menos parecido com a cultura. Então, como é que eu passo por esse avivamento? Como que isso vai acontecer? Billy Graham, na década de 70, vai dizer que ele entendia que o grande avivamento que estava por vir, ou que está por vir, tem a ver com fiéis, discípulos e discípulas de Jesus, coerentes aos valores do reino de Deus, não somente nos ambientes comunitários cristãos onde estão inseridos, mas especialmente no mercado de trabalho, no local onde exercem a sua vocação a partir de uma profissão durante a semana. E eu gostaria que você pensasse a respeito disso, porque talvez você tenha na sua mente uma ideia de que desenvolvimento de espiritualidade, liderar algo, trabalhar
para Deus tem a ver com você pertencer a uma comunidade cristã e oficialmente ter um cargo lá. Você ser pastor, pastora, você ser bispo, ser um padre, ou você ter um cargo lá na música. Então, você trabalha para Deus. Eu gostaria que você pegasse essa ideia que nós temos, porque culturalmente ela nos foi imposta, e você dobrasse ela assim e jogasse no lixo, porque a partir da sabedoria bíblica isso não é verdade. Amanhã, de manhãzinha, quando você sai trabalhar, na empresa onde você trabalha, no setor público, na área da saúde, da educação, nos diferentes ambientes onde você está inserida. Amanhã de manhã, quando você sai da sua casa para trabalhar, você está em missão de trabalhar para a glória de Deus e para o bem das pessoas que cercam você. Exatamente como um pastor, eu preparei essa mensagem durante toda a semana, estudando, gastando tempo, gastando horas, me preparando para entender o que o texto quer dizer, que a gente vai entrar daqui a pouco, para compartilhar algo com vocês aqui, que Deus fale com vocês. Esta é a minha oração. E eu sei que eu estou trabalhando com algo que tem a ver com o que Deus está fazendo. Mas você, quando está preparando um relatório, lá no ambiente administrativo onde você está, você, quando está trabalhando na área da saúde, naquela área específica onde você trabalha, lá na quarta-feira, às 15 horas, neste momento, você também está trabalhando para a glória de Deus. E trabalhando com as coisas de Deus, trabalhando com as pessoas, com os filhos e com as filhas do Pai. Tendo isso em mente, eu não sei quantos de vocês acompanharam, mas na última semana aconteceu o 4º Congresso de Lausanne. O Congresso de Lausanne é um congresso que acontece de tempos em tempos. O primeiro foi em 1974, em Lausanne, na Suíça. O segundo foi em 1989, em Manila, nas Filipinas. O terceiro Congresso de Lausanne aconteceu na Cidade do Cabo, na África do Sul, em 2010. E agora, em 2024, em Seul, na Coreia do Sul, aconteceu o 4º Congresso de Lausanne, que é um ambiente onde líderes, missionários, pastores, profissionais, discípulos, discípulas de Jesus de todas as áreas se reúnem para pensar a missão da igreja. Vários amigos nossos, amigos de vocês, estavam lá nesses dias. Várias pessoas aqui conhecem, têm amigos em comum que estavam lá nessa semana. E foram vários dias onde eles falaram e repensaram a respeito da missão da igreja. Agora, uma das falas, o 5º dia, no 5º dia do Congresso de Lausanne, você pode encontrar isso no YouTube, no Instagram, onde você quiser procurar. No 5º dia do Congresso de Lausanne, toda a conversa foi na direção da influência do povo de Deus, dos discípulos, discípulas de Jesus, no mercado de trabalho especificamente. E olha o que foi dito lá em um dos resumos a respeito das conversas, das reflexões. O mercado de trabalho é onde a maioria de nós vive a nossa fé. E tinha até uma estatística, 99%. Quase todos nós. Porque mesmo quando você não está inserido em um emprego, você está inserido em um trabalho. O Rubim falou que da dona de casa. Ela pode não estar empregada numa relação empregatícia, mas ela tem um trabalho. Ela tem um trabalho. O mercado de trabalho é onde a maioria de nós vive a nossa fé. Agora, preste atenção nisso. Se falharmos lá no mercado de trabalho, falharemos em nossa missão. Os discípulos e discípulas de Jesus no Brasil, contando católicos e protestantes, são muitas pessoas, mas que entenderam de fato que não apenas nos ambientes religiosos, comunitários cristãos, é que a missão acontece. Eu diria que são muito poucos. São muito poucos que saem de manhã, na segunda-feira, plenamente convictos de que estão em missão. Eu queria desafiar você a pensar nessa manhã, à luz de tudo que a gente já conversou nessa série de mensagens, para que nós pensássemos na ideia de que quando nós participamos daquilo que Deus está fazendo na história, nós somos convidados a participar da alegria do Senhor. Existe uma alegria, existe um contentamento que não tem a ver com dinheiro. Existe um contentamento que não tem a ver com sucesso profissional.
gente está falando de trabalho, mas não necessariamente de sucesso profissional, ok? Existe um contentamento, uma alegria no mais profundo do seu ser, que existe quando você encontra o seu propósito de existência. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo na história? Por que vivemos neste momento histórico específico? Por que somos assim, dessa forma, com essas características, com essas habilidades? Por que você, diferente de mim, tem habilidades manuais incríveis? Por que amigos nossos têm facilidade assim, imensurável com números? E por que outros têm muita facilidade com textos? Por que outras pessoas são extremamente relacionais e outras são absurdamente introvertidas? Da maneira como Deus criou você, especificamente como você é. Deus criou você para que você desfrute, participe de uma alegria que está conectada ao propósito de Deus na sua história. Para isso, nós precisamos entender a nossa missão no trabalho. No trabalho, onde estamos inseridos, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Se você é do lar, se você é aposentado, aposentada, você pode não ter neste momento um emprego, mas com certeza você tem inúmeros trabalhos. Participe da alegria do Senhor. Eu quero convidar você, hoje, diferentemente dos outros dias, nós não entraremos em Neemias, nós finalizamos Neemias na semana passada. Quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Você pode acompanhar comigo aqui na projeção, na Nova Versão Internacional. Você pode abrir na sua versão de preferência, no seu smartphone, como você quiser, fique à vontade. A palavra de Deus, capítulo 25, versos 14 em diante, Evangelho de Mateus, diz o seguinte: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. Esses versículos aqui, essas expressões talentos, o que é talento, né? A pessoa, fulano é talentoso, fulano é talentosa, isso aqui não tem muito a ver com a nossa cultura, então eu quero trazer para vocês aqui uma informação importante. Essa palavra talento era uma quantidade de dinheiro que um trabalhador conseguiria ganhar em 15 anos. Em 15 anos. Era uma quantidade de dinheiro absurda para a época. Quanto um trabalhador médio consegue ganhar em 15 anos? Isso era 1 talento. Isso era 1 talento, era o dinheiro equivalente à remuneração de um trabalhador pelo período de 15 anos. E este talento pesava entre 58 e 80 quilos. Então era um trambolinho, assim, um bom trambolinho, porque, obviamente, tinha um valor muito legal, muito grande, mas era algo pesado, de 58 a 80 quilos, equivalente ao trabalho, a remuneração de um trabalhador no período de 15 anos. Porque eu estou apontando para isso aqui, gente. Este senhor, este homem que chama os seus servos, é uma pessoa com muitas posses. É uma pessoa que tem muitas condições financeiras. A gente não está falando aqui de alguém que tem pouquíssimas condições financeiras e chama um senhor aqui, um servo dele, aliás, e dá para esse servo R$100. Para o outro ele dá R$50 e para o outro ele dá R$20. Não é isso. É muito dinheiro. A gente está falando aqui de algo muito grande, especialmente para esse contexto histórico. Este homem chama os seus servos, para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos e para outro ele dá 1 talento. Ok? O texto continua. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Imediatamente, ele não perdeu tempo. Ele recebe os 5 talentos, ele pega todo esse valor, todo esse investimento e ele
investe de forma a aplicar e ganhar mais 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. É interessante que o primeiro, ele sai imediatamente, é o que Mateus está contando para a gente aqui. Parece que ele, uma pessoa extremamente proativa, para frente, foi lá, fez e aconteceu, mais 5 talentos para o seu senhor. O segundo, o texto já não dá esse detalhe que ele foi tão proativo assim, mas ele também, ele tinha 2 talentos, ele ganha mais 2. Porém, o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Porém, o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha só, gente. Este homem que entrega esses talentos para esses servos é uma pessoa com muitas posses, é uma pessoa que tem muito dinheiro, e ele entrega esse 1 talento para esse terceiro servo. Esse servo, ele não sai imediatamente, como faz o primeiro, ele não dá conta de conseguir mais 1 talento ou mais algum valor, como fez o segundo servo. Ele cava um buraco, ele tem medo, e ele esconde o dinheiro dos ladrões. É isso que o texto diz? Ele esconde o dinheiro das ameaças, porque a gente poderia até entender. Ok, faz algum sentido, existiam muitos ladrões na época, naquele bairro, era um bairro perigoso, e ele escondeu ali o talento no buraco para que ninguém pegasse. Não, olha o que o texto diz, ele esconde o dinheiro do seu senhor. Um dinheiro que não pertencia a ele, um dinheiro que pertencia a esse senhor, ele esconde esse dinheiro, ele simplesmente não sabe o que fazer. Eu não sei como que você entende esse texto, se você já ouviu ele algumas vezes, se você já leu, se você já passou por ele, se é a primeira vez que você está ouvindo. Este texto, ele nos leva para uma bifurcação e a gente às vezes pode entender errado. Você pode olhar para Deus e entender Deus como sendo um avaliador de um trabalho. Então você trabalha numa empresa e você trabalha lá por um período de 6 em 6 meses, de ano em ano, ou mensalmente, existe uma comissão de avaliação que vem fazer uma avaliação do seu trabalho. Ou, de repente, um concurso público. Você vai fazer uma prova, você se prepara, e aí você vai ser literalmente examinado para ser aprovado ou não. Então, a gente começa a olhar para esse texto aqui como se esse Senhor viesse agora ver se esses caras, se esses servos, eles estão ok, se eles cumpriram o que tinha que fazer, ou se não, se eles estão em débito com esse Senhor. Mas eu gostaria que você pensasse o seguinte, a imagem que a gente tem por trás aqui é uma imagem do povo de Deus, é o povo de Israel, escolhido por Deus, e que tem uma missão de compartilhar com as outras nações os valores do reino de Deus. E historicamente essa nação, ela se omite. Ela não quis fazer isso. A história de Jonas, uma historinha pequena do Antigo Testamento, fala a respeito de uma missão que Deus deu para este homem, para que ele fosse até uma cidade específica falar do amor de Jesus, e ele se recusa aí. A história de Jonas não é a história de Jonas. A história de Jonas é a história de Israel. O povo que se recusa a falar do amor de Deus. Quando o povo de Deus se recusa a falar do amor de Deus, é como se ele fosse esse terceiro servo aqui, que pega um talento, uma preciosidade, uma coisa incrível, imensurável, de um valor assim fantástico, e escondesse. O texto continua. Depois de muito tempo, gente, é muito tempo. Muito tempo. O autor está querendo dizer para a gente aqui, o narrador, de que se passaram vários anos, um tempo assim incontável. O senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem,
servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha só, este Senhor está dizendo, venha e participe da minha alegria, da alegria do seu Senhor. Por quê? Porque este servo foi perfeito? Não, o Senhor não entra nesse mérito. Inclusive diz assim, você foi fiel no pouco. Você não é grande demais o que você fez. Você foi fiel no pouco, e sendo fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O texto continua. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vocês perceberam que o texto é o mesmo? A mesma coisa que o Senhor fala para o servo que ganhou 5 e conseguiu outros 5. Ele fala para esse que recebeu 2 e conseguiu outros 2. Sabe por quê, gente? Essa fala aqui aponta para um Deus que não está preocupado se eu e você produzimos 5, 2 ou 10. Não está preocupado se nós somos extremamente proativos e produzimos um pouquinho mais do que o outro. Não, essa régua de comparação não cabe para o nosso Senhor. Ele nos convida para participar da alegria dele, à medida que nós participamos daquilo que ele está fazendo na história, em face dos talentos que ele nos deu. A palavra talento que existe na nossa cultura hoje deriva dessa expressão aqui. Uma pessoa talentosa, uma pessoa afortunada, uma pessoa que tem muita habilidade em determinada área. Nós temos muitas habilidades. Se nós chamarmos aqui um a um e começarmos a conversar sobre as nossas habilidades profissionais, habilidades manuais, habilidades artísticas, eu tenho certeza que nós vamos ficar impressionados aqui nessa manhã com a riqueza e com a diversidade dos talentos que nós temos aqui. O Senhor deu talentos para você. O nosso Deus, Criador, deu talentos para você. Um talento diferente para a pessoa que está do seu lado, um outro talento diferente para outra pessoa que está do seu lado, mas o ponto é que Deus nos deu fortunas, talentos incríveis. E eu quero que você reflita comigo nessa manhã a respeito do que temos feito com nossos talentos. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E olha só o que o Senhor diz para esse servo. Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Servo mau e negligente. Olha só, gente. Eu quero desafiar você a pensar nessa manhã à luz das habilidades que você tem, do trabalho que você exerce, onde você está inserido profissionalmente. Deus deu talentos para você. E Ele deu talentos para você, para que você, no seu ambiente profissional, os exerça com excelência, com integridade, de forma a abençoar as pessoas que estão ao seu redor, de forma a multiplicar, de forma a dobrar aquilo que Ele deu para você. Agora, quando nós fazemos um buraco no chão e escondemos os talentos, a riqueza, a fortuna que recebemos de Deus, esse Senhor chega para a gente e fala assim, servo mau, servo negligente. Essa história aqui, gente, é sobre os judeus, é sobre Israel. Olha o que o teólogo N.T. Wright fala a respeito especificamente desse texto. Os escribas e os fariseus, os escribas eram as pessoas que copiavam a lei,
que copiavam a lei, que eram responsáveis pelas traduções, eram estudiosos da Bíblia, eram os escribas. E os fariseus eram os religiosos mais fundamentalistas da época. Então, os escribas e os fariseus aqui representam a religião daquele contexto, ok? Os escribas e os fariseus receberam as leis de Moisés. O povo de Israel chamava os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, da lei de Deus, a lei de Moisés. Olha o que ele está dizendo. Eles receberam as leis de Moisés. Eles receberam também o templo. O povo de Israel tinha o templo onde adorar a Deus, onde gerir e desenvolver a espiritualidade deles. O sinal da presença de Deus entre eles. Eles receberam promessas maravilhosas de como Deus abençoaria não só Israel, mas também o mundo inteiro por intermédio de Israel. No entanto, eles enterraram as promessas no chão. Eles transformaram a ordem para ser a luz do mundo em um encorajamento para manter a luz para si mesmos. Eles são servos maus. Eu queria que você olhasse para Israel, não com muito ódio, não com, nossa, que povo complicado, né? Não conseguiram. Não, porque o povo de Israel, quando você olha para eles como um espelhamento, você se enxerga. Nós somos esse povo de Deus, que não conseguimos gerir com equilíbrio, de forma saudável, aquilo que Deus nos deu. Nós somos o povo de Deus, que também faz isso que Israel fez aqui. Eu quero que você pense em como Israel deveria ser luz. Israel deveria ser luz, deveria abençoar as nações que estavam ao seu redor, a partir, gente, da maneira como eles viviam. Sim, o templo era o centro da fé e eles deveriam chamar os amigos, os estrangeiros, para ver como eles desenvolviam a fé deles naquele contexto do templo também. Mas mais do que isso, eles deveriam atrair os estrangeiros para perceberem como eles geriam os seus negócios, como eles desenvolviam os seus casamentos, como eles criavam os seus filhos, como eles cuidavam das suas casas e ornamentavam as suas casas. Os estrangeiros deveriam ver isso na vida normal, na vida cotidiana de Israel, os valores de Deus. Trazendo para o nosso contexto hoje. Os nossos amigos que não conhecem a Jesus, eles conhecerão a Jesus, eles conhecerão o amor de Deus transformador, que nos convida para uma alegria infinita e não circunstancial. Eles conhecerão isso, sim, fazendo parte de um ambiente comunitário cristão como este. Sim, eles eles conhecerão este amor indo na sua casa e sentando com você ao redor da sua mesa e comendo uma pizza. E enquanto vocês conversam sobre a vida, vocês também conversam sobre Jesus. Mas como o Billy Graham disse lá na década de 70, o grande avivamento que virá neste tempo que nós vivemos tem mais a ver com como nós somos discípulos e discípulas de Jesus, como nós entendemos os talentos que nós recebemos no mercado de trabalho. De segunda a sexta, com as pessoas mais diferentes e distintas que trabalham com você. Você é um missionário, você é uma missionária que trabalha para a glória de Deus e para o bem das pessoas que cercam você. Israel não entendeu isso. Nós, nessa manhã, estamos sendo lembrados pelo Espírito Santo para que entendamos isso. Para que não transformemos a ordem de sermos luz para o mundo em um encorajamento para que mantenhamos essa luz para nós mesmos. O texto continua. Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, o Senhor está dizendo para esse terceiro servo, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Olha o que ele faz agora. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Esse que tinha um talento e que não fez nada com esse talento, ele simplesmente enterrou. Ele diz, tomem dele esse talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
E aí ele fala algo aqui que é muito pesado, gente, presta atenção nisso. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É claro, gente, que essa história aqui não é sobre alguém que pura e simplesmente não conseguiu multiplicar um valor financeiro pecuniário. É claro que não é disso que esse texto está falando. Esse texto está falando de um povo que recebeu uma missão de ser luz, de um povo que recebeu a missão de ser bênção para os outros povos e que não apenas se omitiu, mas enterrou esse talento, essa fortuna, essa missão e não quis saber disso. Esse texto está falando de um povo que recebeu o Espírito de Deus em seus corações, mas que prefere viver uma vida ensimesmada em vez de viver de fato o propósito do Criador para as suas vidas, que é ser luz para outras pessoas. Você recebeu uma fortuna. Se a sua conta no banco, ela é uma conta básica, com os valores financeiros assim, bem no 0 a 0, isso não diz que você não tem uma fortuna. O Criador, o Deus Criador de todas as coisas, deu a mim e a você uma fortuna, talentos inimagináveis, incríveis, imensuráveis, para que nós abençoemos as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós possamos desenvolver um bom trabalho, para a glória de Deus e para o bem das pessoas que nos cercam. Quando nós não fazemos isso, quando nós nos recusamos a ser bênção na vida das outras pessoas, nós perdemos a utilidade. Porque você foi feito para isso. Não, eu fui feito para desfrutar, para aproveitar a minha vida, para curtir os meus recursos, para fazer 90%, 95% do meu tempo aquilo que importa a mim, aí o que sobra, mais ou menos uns 5% assim, eu ajudo quem precisar, porque eu preciso ajudar. Tem muita gente que precisa. Não, você não foi feito para isso. Isso é o que a cultura diz a respeito de você. A nossa cultura é individualista, ela é relativista e ela é uma cultura que nos induz ao consumo, e você, nessa cultura, você é convidado a usar as pessoas. Mas Deus está nos lembrando nessa manhã de que Ele nos chama para uma missão. Para uma missão, nós nascemos com uma missão, a missão de ser bênção para as pessoas que nos cercam, para os nossos vizinhos, especialmente no nosso mercado de trabalho. E quando nós não entendemos isso, quando nós nos recusamos a ser isso, o Senhor vira para a gente e fala assim: não tem utilidade. Desse jeito você não tem utilidade. Você não tem utilidade vivendo uma vida para você mesmo. Você não tem utilidade vivendo uma vida em si mesmada. Você não tem utilidade ganhando dinheiro demais, sendo o melhor profissional da sua área, tendo reconhecimento profissional de você ser uma pessoa capaz e competente. Ainda assim, você é inútil aos olhos do Criador, se você não cumprir o propósito profundo e específico para o qual você nasceu. Esse lance fora, servo inútil nas trevas, essa fala aqui, difícil, né? Pesada. Olha só, gente. Um pouquinho para frente desse texto, no capítulo 27, já verso 45, após a morte de Jesus, após Jesus ser crucificado, após Jesus ser terrivelmente morto na cruz, houve um momento, o texto está dizendo, aliás, antes de Jesus morrer, houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus aqui fazendo referência a um salmo, e ele clamando a Deus por que ele foi abandonado naquele momento. O Pai perfeito, naquele momento olha para o Filho crucificado, e o Filho naquele momento representa todos nós. Esse terceiro servo inútil, esse terceiro servo que se recusa a fazer o que o seu Senhor mandou. E naquele momento Jesus
é esse terceiro servo. Sobre a cruz, pregado na cruz, Jesus é esse terceiro servo inútil. Porque ele carrega os meus e os seus pecados. Apesar dele ser perfeito, apesar dele nunca ter pecado, apesar dele não ter transgredido nenhuma lei, nenhum mandamento de Deus, no meu e no seu lugar, ele paga pelos nossos pecados e ele é lançado fora, ele é lançado nas trevas, ele está onde há choro e ranger de dentes. Jesus está numa posição, num lugar de sofrimento por causa dos meus e dos seus pecados. Por que isso acontece, gente? As ações do terceiro servo resultam de sua nítida e equivocada percepção do Senhor, a qual se manifesta em preguiça e má administração. Quando nós não conhecemos o nosso Senhor, nós não sabemos muito bem o que fazer com as coisas que Ele nos dá. Esse terceiro servo não conhecia o seu Senhor, porque ele diz que esse Senhor é severo. Mas quando a gente começa a ler essa parábola, não parece que esse Senhor é severo. Afinal de contas, ele vai fazer uma viagem e ele chama 3 dos seus servos e ele distribui os talentos que ele tem. Não parece ser um Senhor severo, pelo contrário, parece ser um Senhor extremamente generoso. O problema é que esse terceiro servo não conhece o Senhor que tem. O problema é que esse terceiro servo vive à luz do que a sociedade lhe diz que é certo e errado. O problema é que esse terceiro servo está moldado pela cultura do seu tempo, e moldado pela cultura do seu tempo, ele age em desacordo com a vontade do seu Senhor. Hoje, quando nós não conhecemos a vontade, não conhecemos quem é o nosso Senhor, quem é o Criador de todas as coisas, quem é o nosso Pai, nós também agimos como esse terceiro servo. E nós manifestamos preguiça, nós administramos mal aquilo que Deus nos deu, os dons, a preciosidade, a fortuna que Deus nos deu. Eu quero desafiar você nessa manhã a se lembrar de que Jesus, Ele pagou o preço. E nós não seremos lançados nesse ambiente de trevas, onde há choro e ranger de dentes, porque Jesus já pagou o preço, Jesus já foi até lá, já quitou a nossa dívida, e nós estamos livres. Nós vamos celebrar isso daqui a pouco. Nós estamos livres. Livres para quê? Livres para conhecer o nosso Senhor, livres para conhecer a Deus como Ele é, não a religião A, B ou C, mas conhecer o nosso Senhor, quem Ele é, e conhecendo quem Ele é, gerir com excelência os dons e talentos que Ele deu a mim, que Ele deu a você. Porque quando você faz isso, de segunda a sexta, quando você trabalha nos ambientes onde você está inserido, quando você exerce a sua vocação para a glória de Deus, você é tão missionário quanto aquele missionário que é enviado para uma tribo indígena, que é enviado para uma nação distante. Você é tão missionário quanto este missionário, quando você está exercendo a sua profissão e realizando o bom trabalho para a glória de Deus e para o bem dos outros. Conhecer o nosso Senhor. Eu quero mostrar para vocês esse diagrama. Ele fala a respeito da história revelada nas Escrituras. E conhecer o nosso Deus, gente, não tem a ver com informação. Não tem a ver com um curso que você faz de 7 dias, de 21 dias, de 3 anos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com formação. Tem a ver com você ser formado pela história que Deus conta a seu respeito e você passa a conhecer profundamente e experiencialmente o seu Criador, o seu Senhor, aquele que lhe deu talentos. E esse Senhor é o Senhor da história. Ele criou todas as coisas, isso que esse primeiro símbolo diz, essa seta virada para baixo, fala a respeito da criação. Deus entrou na história para nos criar. Deus está fora do tempo. Deus não está no tempo, mas Ele cria o tempo. E Ele nos insere ali. E Ele cria os animais, Ele cria a natureza, Ele cria o ser humano, e Ele olha para tudo, e Ele diz que tudo era muito bom. Não havia caos, não havia desordem,
não havia nenhum tipo de injustiça, não havia nenhum tipo de dor, de lamento, de infortúnio, de frustração. A criação é a celebração daquilo que é bom, perfeito aos olhos de Deus e não aos nossos. Aos olhos de Deus, tudo era muito bom, mas a sabedoria bíblica conta para a gente em Gênesis 3 que algo deu errado. O ser humano optou por se desconectar de Deus. O ser humano optou por dizer assim, olha, no meu trabalho, quem manda sou eu. Que história é essa de viver em missão no trabalho, de trabalhar para a sua glória, para o bem das pessoas que me cercam? Que isso? Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar para ter sucesso, porque eu quero, se as pessoas não vão me respeitar, me admirar, pelo menos elas vão me temer. E eu vou ser um profissional duro. Eu vou pisar nas pessoas que estiverem ali ao meu redor, porque fizeram isso comigo um dia, eu vou fazer isso também. Por que nós fazemos isso? Por que fazem isso com a gente? Por que nós reproduzimos com nossos subordinados exatamente aquilo que fizeram com a gente e que a gente não gostou? Por causa do pecado. Porque nós fomos desconectados, nós caímos da nossa condição de criados, filhos e filhas de Deus. E caídos, nós experimentamos a morte. A morte. Ah, mas eu estou vivo. Sim, você está vivo, mas você tem uma certeza na sua vida que você vai morrer um dia. E pior do que isso, nós experimentamos a morte em todas as nossas relações, inclusive no mercado de trabalho. Nós vemos o trabalho como um mal necessário. Nós vemos o trabalho como um meio de sobrevivência. Nós vemos o trabalho como uma separação daquilo que é de Deus e aquilo que é secular. E o trabalho está nesse secular. Por que nós vemos assim? São deformações na nossa visão a respeito do trabalho por causa do pecado. A boa notícia, e esse terceiro símbolo, essa seta que aponta para a cruz, ela fala para a gente a respeito de uma redenção que foi iniciada. Deus chama o povo dele, o povo de Israel, para que Israel fosse luz, para que Israel pegasse os seus talentos, inúmeros talentos. Como cuidar de um casamento? Como criar filhos, como trabalhar para a glória de Deus. Olha, Israel, os talentos de vocês estão aqui. Agora façam com que esses talentos sejam vistos, multipliquem esses talentos, façam com que isso renda para a glória do seu Senhor. O que Israel fez? Escondeu, enterrou no buraco. A boa notícia é que mesmo Israel sendo um povo imperfeito, de Israel surge alguém, e é esse quarto símbolo, esse alguém é Jesus, que entra na história, e esse é o verdadeiro Israel que diz sim ao Pai. Jesus é o servo bom e fiel. Jesus é o servo que paga o preço do servo mau e negligente, mas ele é o servo bom e fiel que dá a vida dele por mim e por você, para que nós agora possamos ser essa igreja em missão. Essa seta virada para frente fala a respeito ela aponta para a nova criação, para a realidade que há de vir, mas que ainda não chegou, que é a eternidade. Até que a eternidade chegue, nós somos esse povo em missão. Esse azinho ali é a nossa comunidade local, o ático. Nós somos esse povo em missão que mostra para as outras pessoas como é que a eternidade será. Como vai ser a eternidade? Como que serão os casamentos na eternidade? Olha para a igreja. Como que as pessoas trabalharão na eternidade? Porque o pessoal olha o trabalho como um mal necessário, olha como um meio de sobrevivência pura e simplesmente, mas como que as pessoas olharão para a vocação mesmo na eternidade? Olha para a igreja. A igreja é o povo de Deus em missão, que é uma prévia, é um spoiler da nova criação, da realidade que um dia virá. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, participar da missão de Deus. Ah, Carlos, mas é muita coisa, eu não consigo, eu sou falho, eu sou pecadora, sou limitado, limitada. Sim, nós somos, e Deus sabe que nós somos, mas Ele nos deu talentos. Ele nos encheu de talentos. Ele nos encheu de habilidades, alguns com 2 talentos, outros com 5, outros com 1 talento. Todos nós temos talentos. Nós precisamos gerir esses talentos para a glória de Deus. Até que Ele venha, até que a nova criação seja uma realidade e ingressemos na eternidade com o nosso Senhor, participando da alegria
do nosso Senhor. É interessante que o Senhor condiciona a entrada na alegria dele à compreensão de quem Ele é. Quando nós não compreendemos Deus, quando nós não compreendemos essa história, quando nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de barganha, quando nós entendemos que o nosso Senhor é um homem assim punitivo, complicado, difícil, que está lá de olho em mim, e se eu errar, Ele pesa a mão sobre mim e eu não conheço bem, eu não administro bem os dons que Ele me deu. Eu enterro, porque eu tenho medo desse Senhor que eu acho que é severo. Mas quando eu olho pela história correta, com as lentes corretas para a história, eu não enxergo um Senhor severo. Gente, é um Deus severo que você encontra olhando para essa história que eu contei agora aqui? Um Deus que criou você com amor, com uma multiplicidade de dons, de características, e que apesar de nós sermos pecadores, não nos abandonou, mas nos resgata a partir do seu Filho Jesus, que é enviado em amor. Você encontra um pai severo olhando para essa história? Você encontra um pai que não age em amor olhando para essa história? Pelo contrário, conheça o seu Deus é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão. Conhecendo o seu Deus, cuide dos talentos que Ele deu para você. Não com medo dEle, mas com alegria. Com alegria. Porque Ele me encheu de dons, de habilidades, para que no meu trabalho, onde eu estou inserido, eu use aquele emprego para ter recursos, mas neste emprego eu exerço a minha vocação para a glória de Deus e para o bem das pessoas que me cercam. Tim Keller, ele fala algo, e eu gostaria de caminhar para a conclusão aqui, a respeito de na direção de alguns conselhos bem práticos que ele dá neste livro, Como Integrar Fé e Trabalho. Se você gostaria de saber mais sobre isso, sobre fé, trabalho, discipulado com Jesus no ambiente profissional, este livro aqui é muito bom, vale a pena. Ele diz a respeito do comportamento cristão no ambiente de trabalho, ele dá 8 perspectivas que nós precisamos aprender. A primeira delas, trabalhar com excelência e integridade. Nós, discípulos de Jesus, temos que ser os que trabalham com mais excelência, com mais integridade nos lugares onde estamos inseridos. Por muito tempo, a igreja entendeu que ela poderia trabalhar assim, mais ou menos nas coxas do mercado de trabalho, porque a vida não é sobre isso aqui, a vida é ir para o céu, quando a gente fechar os olhos para a história e abrir para a eternidade. É isso também, mas não é só isso. A eternidade já começou. João vai dizer que a eternidade é conhecer Jesus. Então, se você está conhecendo a Jesus hoje, a eternidade já começou para você. E se a eternidade já começou para você, se o Espírito Santo habita dentro de você, como a Bíblia diz que habita, então trabalhe onde você está inserido, inserida com excelência e com integridade. Ainda, trabalhar com propósito e serviço. Trabalhar com propósito. Esteja inserido na área que você está e pense de fato profundamente nas demandas que você tem ali. Ok, no final do mês você precisa ser reconhecido como um profissional que terminou as tarefas que deveria desempenhar, que recebeu a remuneração digna para isso. Porém, quais são as reais demandas do seu ambiente de trabalho? Pense nisso, trabalhe olhando para o propósito. E o propósito está atrelado à sua vocação. E sirva além do que lhe é pedido. Sirva além do que lhe é esperado. Sirva além das suas atribuições. Terceiro, demonstrar humildade e graça. O povo de Deus, estatisticamente, é o povo que trabalha, inserido no mercado de trabalho, que trabalha com uma perspectiva diferente, com humildade, com graça, tendo paciência com as pessoas que estão um pouquinho mais devagar, com humildade a respeito a respeito dos seus dons e talentos, a respeito do seu currículo, que é invejável. Seja humilde e haja com graça.
ainda. Ter equilíbrio entre trabalho e descanso. A gente falou um pouquinho disso na semana passada. Equilibre isso. No seu ambiente de trabalho, um valor que comunica profundamente com as pessoas que trabalham com você ali é você saber a hora de parar. É você saber que na hora de tirar folga, você precisa parar. Saber a hora de parar faz parte desse equilíbrio, desse comportamento que nós devemos ter como discípulos de Jesus. Ainda, ser um exemplo de justiça e ética. Não aceite nenhum tipo de favor daquilo que não lhe é devido. O seu Senhor já lhe deu os talentos que você precisa. É uma fortuna o que Ele lhe deu. O que o seu Senhor deu para você não é pouco, não é uma miséria, não é um salário mínimo defasado, não. O que o seu Senhor deu para você é muito recurso. Não aceite qualquer tipo de ajuda ou injustiça no local onde você está inserido. Seja uma voz de resistência. Se você perceber que pessoas no ambiente onde você está inserido estão sendo injustiçadas por um ou outro motivo, seja uma voz de resistência. Compartilhar o Evangelho de forma sábia. Gente, alguém diz que São Francisco de Assis teria dito: prega o Evangelho, se necessário, use palavras. Essa frase não foi dita por ele e tampouco ela é bíblica. Ela é bonita, assim, dá vontade de postar nos stories do Instagram, né? Mas ela não é bíblica, porque pregar o Evangelho é pregar o Evangelho, é proclamar o Evangelho. Tem a ver com falar, tem a ver com palavras, sim. Porém, compartilhar o Evangelho tem que ser com sabedoria. Você, no ambiente profissional onde você está inserido, seja sábio, seja equilibrado, seja gentil, seja amoroso, pavimente as ruas, deixe as conexões prontas com as pessoas, porque se as conexões estiverem prontas, é questão de tempo para você compartilhar o Evangelho com seus amigos, amigas, colegas de trabalho. A sua primeira preocupação não pode ser compartilhar o Evangelho. Sua primeira preocupação tem que ser pavimentar as ruas. Pavimente as conexões com as pessoas que estão ao seu redor e, de forma sábia, compartilhe o Evangelho. Tim Keller diz ainda: equilibrar fé e ambição. É muito bom você acordar um pouquinho mais cedo, chegar mais cedo no trabalho, sair depois, fazer um pouco a mais do que lhe é pedido, e você está sim almejando uma promoção, está sim almejando melhorar a sua remuneração, o seu salário. Isso é saudável, isso faz parte. Mas não permita que isso engula e domine você. No final do dia, olhe para o espelho e pergunte-se: quem é dono de quem? Quem é dono de quem aqui? Eu que sirvo meu trabalho ou o trabalho que me serve? Equilibre fé e ambição. E por último, contribua para o florescimento da sociedade. Você não foi colocado onde você foi colocado profissionalmente em vão. Você tem a opção quase nihilista de entender que você veio do nada, está indo para lugar nenhum, sua vida não tem sentido nenhum. E se você olhar por essa perspectiva, você estar onde você está inserido no seu ambiente de trabalho é uma mera coincidência. Porém, se você entender que o seu Senhor está no governo da história, porém, se você entender que Deus tem um propósito na sua vida e pode ser que no local onde você está inserido foi Deus quem colocou você lá, então eu quero que você pense em como você pode contribuir para o florescimento daquele ambiente. Para que aquele ambiente floresça, seja belo, seja mais harmonioso, seja mais justo, seja mais pacífico. Em tempos de eleições, uau, ser pacífico é fantástico. Como que você pode contribuir para o ambiente onde você está inserido quando o assunto é política? Quando o assunto é política, como você pode contribuir para que aquele ambiente seja harmonioso e pacífico, independentemente das opiniões?
Foi para isso que Deus colocou você lá. Olhe para esse comportamento, para essas 8 perspectivas que Tim Keller propõe. Reflita a respeito disso. Deixe Deus usar você onde você está inserido para esse bom trabalho. Eu quero concluir e orar com essa citação do missiólogo Michael Gorin a respeito do que dá significado para nós. Se você ainda tem a ilusão que o que dá significado para você é ganhar muito dinheiro, eu gostaria que você lesse Eclesiastes, um livrinho da Bíblia que conta para a gente a respeito de uma das pessoas mais ricas que esse mundo já viu ou verá. E ele chega no final da vida dele e ele fala assim, olha, tudo que eu tive é vapor. Não dá felicidade, não traz felicidade. O que traz sentido para a sua história? O que nos dá alegria, como esse Senhor convida os seus servos para participar da alegria dele? É isso aqui, ó. Nada dá mais significado ao indivíduo do que encontrar o seu papel na grande história que Deus está desenvolvendo. Ele, Deus, poderia fazer tudo sozinho, mas escolheu um povo pelo qual cumpre o seu propósito. E ele diz para cada pessoa deste povo, exerça o seu papel. Exerça o seu papel. Vocês têm um DNA exclusivo. Nós somos seres exclusivos no meio de quantas pessoas que já viveram, que vivem ou que viverão neste mundo. Você é único. E você tem talentos que o seu Senhor deu para você e que Ele deu só para você. E com esses talentos, você tem algumas escolhas. Você pode enterrar esses talentos porque você não conhece o seu Senhor e você acha que o seu Senhor é severo. Você pode fazer um buraco assim e deixar quieto. Deixa quieto esse papo. Ou você pode usar desses talentos para a glória de Deus. Se você é extrovertido, se você é uma pessoa comunicativa, use isso no ambiente de trabalho onde você está inserido para abençoar a vida das pessoas. E fale, e torne o ambiente mais leve. Sorria alto, fale alto com as pessoas, para que elas se sintam mais leves. E seja alento, seja graça de Deus onde você está inserido. Se você é mais introvertido, ouça o que as pessoas estão dizendo. Elas estão chorando, elas estão reclamando da vida, elas estão doentes, elas estão tomando medicamento controlado para amenizar as dores da alma. Se você é um pouquinho mais quietinho, ouça o que elas têm a dizer. Mas não deixem de desenvolver e de usar os talentos que Deus deu para cada um de vocês. Se nós entendermos isso, esse grupo aqui, essa semana que vai se iniciar, que se inicia hoje e que provavelmente você trabalha a partir de amanhã, nessa semana, se todos nós entendermos isso, nós somos uma dinamite. Quantas pessoas nós vamos atingir aqui durante essa semana? Com quantas pessoas você vai negociar? De quantas pessoas você vai comprar? Para quantas pessoas você vai vender? Nós estaremos espalhados pela cidade ao longo dessa semana. Pensam na vida das pessoas, porque vocês conhecem o Pai que tem. O nosso Deus não é um Deus severo, é um Deus justo sim, mas gracioso, e que nos convida a participar do que Ele está fazendo, exatamente com os dons que Ele nos deu. Nada dá mais significado à vida humana que isso. Nada. Dinheiro, sucesso profissional, viagens, restaurantes bons, nada dá mais significado à vida humana do que você compreender o seu papel na história. Servo bom e fiel. Nós podemos caminhar na direção desse servo bom e fiel, porque Jesus é esse servo perfeito que nos convida a sermos seus imitadores.
Se você acha difícil, se você acha impossível, se você não se vê capaz de ser bênção para as pessoas que trabalham ao seu redor, quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento e pedir para Jesus capacitar você. O servo bom e fiel não sou eu, o servo bom e fiel não é você, o servo bom e fiel é Jesus. Ele foi lançado na humilhação para pagar o preço que nós deveríamos pagar. Porém, Ele ressuscitou 3 dias depois, e Ele nos convida para uma vida de servos que conhecem o seu Senhor e que vivem para a sua glória. Deus de graça, nós nos identificamos totalmente com o terceiro servo dessa parábola. Nós enterramos, nós fazemos buracos por aí e enterramos os talentos que o Senhor nos deu, porque nós não conhecemos muito bem o Senhor e por isso nós temos ideias equivocadas a seu respeito. Mas nesta manhã, Deus, alinha a nossa vontade, as nossas ideias a seu respeito, a de fato a quem o Senhor é. Por favor, Pai, faz isso. Deus de graça, nós queremos participar da sua alegria, a alegria de encontrar significado e propósito em participar da sua história. Deus, eu oro especificamente para os meus irmãos e irmãs que estão envolvidos no mercado de trabalho, que amanhã terão inúmeras tarefas, que essa semana terão tarefas dificílimas, desafios grandes a serem vencidos. Eu oro por essas pessoas neste momento, e eu oro, Pai, para que o Senhor as capacite, para que desenvolvam os seus talentos para o bem das pessoas, para que sejam úteis para a sua glória, para que sejam missionárias em seus ambientes de trabalho, para que de fato a igreja local espalhada pela face da terra seja esperança do mundo. Por favor, Pai, faz isso, Deus, usa-nos, capacita-nos para a sua glória. Nós oramos em nome de Jesus.